Irei agora convocar o professor Ricardo Braga para conduzir a partir de agora este seminário e apresentar os oradores convidados. O professor Ricardo Braga é professor do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa e reconhecido investigador, em particular na área da agricultura de precisão, e temos o privilégio de contar com o professor Ricardo Braga na coordenação científica deste projeto 10 Agro 4.0. Queria também informar aqueles que nos acompanham via a aplicação do evento e também redes sociais, que poderão colocar questões na aplicação no espaço destinado a isso, às perguntas ao moderador, e nas redes sociais poderão colocar nos comentários que depois serão enviadas para os oradores. Professor Ricardo Braga, por favor, entregue a condução dos trabalhos. Obrigado. Obrigado, Hugo. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite e dar os parabéns à RUD por mais uma organização de um evento bastante relevante e com bastante interesse, julgo eu, pela demonstração demonstrada pelo número de participantes. Eu gostava de também dar os parabéns ao Sr. Vereador Pedro Neto, que eu até fui ver aqui na internet se era engenheiro agrónomo, mas não, percebi que é jurista e, portanto, isto para nós é uma grande satisfação. Aliás, do Fundão só se pode esperar pelas iniciativas que têm tomado este conhecimento do setor agrícola, pela dedicação, e, portanto, apraz-nos bastante perceber que esta mensagem da necessidade da digitalização do setor já está tão disseminada e bem propagada. Lembrar a todos que, portanto, os que estão na plataforma, que este evento é mais um evento no âmbito do projeto 10 Agro. Na própria plataforma tem uma quantidade de recursos, podem ver as apresentações anteriores, têm também, basta explorarem, portanto podem colocar as vossas questões também na plataforma. Nós aqui estamos, aqui os oradores estamos em Zoom, mas eu vou receber aqui diretamente as vossas perguntas e vou colocá-las aos diversos intervenientes e, portanto, coloquem as vossas questões na plataforma. Têm também acesso a uma mostra, não só das empresas que hoje vamos apresentar, que vão ser apresentadas, como também de anteriores eventos. E, portanto, tem, penso eu, um conjunto bastante rico de recursos. O evento de hoje mantém a estrutura dos eventos anteriores. Teremos aqui uma palestra inicial que nós apelidamos de académica, e que provém do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, da Escola Superior Agrária de Ponte Lima, nas pessoas da professora Isabel Valim e do professor Cláudio Paredes, que vai ser a primeira sessão. E depois passaremos então à parte da apresentação de 3 empresas convidadas na área do que nos traz aqui hoje, que é a digitalização e, mais concretamente, a detecção remota das culturas e as várias possibilidades e as perspectivas que surgem com essa tecnologia. E, finalmente, ainda antes do debate final, teremos a apresentação da Câmara Municipal do Fundão, de José Maria Águas, sobre aquilo que o Fundão já tem vindo a fazer nesta área da digitalização do agro. Portanto, sem mais demoras, eu passava então a palavra à professora Isabel Valim para fazer aqui a apresentação inicial sobre a detecção remota na agricultura. Obrigado. Força, professora. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade de poder participar neste evento, felicitar a RUDE e agradecer na pessoa do profesor Ricardo Braga que nos indexou este convite à Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viana do Castelo.
Como já foi dito, o meu colega Cláudio Paredes e eu faremos uma primeira abordagem à temática da digitalização. Depois de ouvir o senhor vereador da Câmara do Fundão dizer que complementarei alguns dos aspectos que ele falou, porque acho que a visão foi muito bem apresentada e muito bem colocada, por isso, basicamente, iremos tocar alguns aspectos. Vou proceder à partilha da apresentação, que nos ajudará a perceber alguns dos aspectos que vamos. Espero que estejam a ver com qualidade. E o primeiro, quando olhamos para o título, digitalização e detenção remota, já nos estamos a posicionar, digamos, do lado da tecnologia. Mas penso que é importante que antes de posicionarnos já deste lado da necessidade da utilização da tecnologia, perceber um bocado quais são os desafios que já são presentes na agricultura e que nos devem reforçar a necessidade desta digitalização e detenção remota. Basicamente, poderíamos começar a falar do que já é tão falado, que é a necessidade da adaptação e mitigação às alterações climáticas. Se em dezembro publicava-se um estudo onde se nos fazia um balanço da disponibilidade de água, durante este mês de janeiro e fevereiro foi mais evidente que as alterações climáticas existem, já não há lugar a escépticos, e os números destes últimos 2 meses ainda vêm a corroborar mais o que se apresenta aqui. Como foi dito na nosa apresentação, os nosos traballos son desenvolvidos en Ponte de Lima, no distrito de Viana do Castelo, locais onde normalmente non se asocia temáticas de escasez e de problemas de agua. Mas iso non é ben así. Ou seja, olhando para os números, comezamos a perceber que já non é así. Neste gráfico apresentado, non sei se conseguen ver, se calhar, o fato de estar aquí, así penso que será mellor. Neste traballo que foi presentado, como digo, pela APA, podemos ver que nos últimos 30 anos já se verifica que na región hidrográfica número 1, que é aquela que é o Miño, a región hidrográfica das Bacias do Miño e do Lima, já se registrou uma diminuição da precipitação de 19%. E isso é uma tendência que se verifica em todas as regiões. Ou seja, estamos a ter uma precipitação menor que se traduz basicamente nos últimos 30 anos na generalidade do país numa diminuição de 15% e prevê-se que até o final deste século esta diminuição ainda continue até um 20%. Ou seja, estamos a ter um problema de recursos. Se temos um problema de recursos, também temos que tomar atenção ao armazenamento. Provavelmente agora estamos todos a falar da necessidade de aumentar ou não o armazenamento. Acho que deve ser uma temática que deve ser tratada em profundidade e não simplesmente num mês como de janeiro e fevereiro, mas os dados são claros e os dados que nos estão a dizer que atualmente a capacidade de armazenamento das diferentes bacias hidrográficas, e eu destaquei aqui Douro, Volga e Mondego, están a volta dos 7%, 4% e 11%. Claro que se juntamos estas informações con o fato de o mes de janeiro situarse de 2022, segundo os dados do IDMA, ser dos máis quentes e dos con unha menor percentaxe de precipitação, estamos a perceber que temos que utilizar obrigatoriamente un recurso como é a agua de forma eficiente. Quen está a falar da agua, vamos falar de outros recursos. De aí que cando falamos na agricultura de precisão, na agricultura 4.0, que estamos a falar é da utilización eficiente de recursos. Outro segundo desafío que tamén quería colocar é a nivel do Pacto Ecolóxico Europeo. Nós sabemos que a finais de 2019 foi publicado o Green Deal con unhas claras estrategias, nomeadamente a estrategia do Prato, a estrategia para a biodiversidade,
onde também é um desafio, na medida em que temos que diminuir em 50% a aplicação de fitofármacos. Isso leva-nos um bocado ao que nos estaba a referir o señor vereador cando falaba da necesidade de poder ter a monitorización das pragas, poder ter sistemas de alerta, porque non podemos já facer unha aplicación de forma indiscriminada e simplesmente baseada en dados de clima ou en pouca información. O sea, temos aquí outro desafío que é necesario ollar e debe ser necesario, as respostas deben ser baseadas en tecnología e en dados. Mas tamén temos unha realidade e non podemos fugir a realidade de que Portugal apresenta unha percentaxe de agricultores menores de 40 anos, unha percentaxe baixa comparativamente coa media de Europa, até comparativamente con países que se poden situar a cabeza con un 20%. Isto en sí non é un problema, mas temos que tomar atención que para estas persoas, ás veces, a adesão ou a utilización de algunhas ferramentas digitais pode ser un problema. De aí que tamén debemos estar atentos a esta distribuição que existe en Portugal da população e da idade. A abordagem para a utilização destas tecnologias debe tomar en atención estes asuntos. E tamén falado polo señor vereador cando falábamos da nosa distribuición da propiedade. E nós, como agricultores e instituição do norte, sabemos perfeitamente qual é que é a distribuição da propiedade. Nós estamos a traballar en parcelas con 300 metros cuadrados. Iso significa que persoas con 300 que facen agricultura en 300 metros cuadrados non poden ser eficientes na utilización dos recursos? Claramente non. Significa que deben de utilizar a tecnología e as ferramentas que están á súa disposición. Non deben formar parte dos excluídos. Entón, ollando para este panorama, que é a realidade actual e para a cual debemos traballar, non debemos simplesmente ser parciais, debemos pensar e traballar para esta realidade. Entón, ollamos para o que é a agricultura 4.0 e aquí comeza já a entrar un conjunto de definicións e de alguma confusão. Podemos falar en agricultura 4.0, podemos falar en agricultura de precisión, podemos falar en digitalización, mas, basicamente, o que temos que pensar é que cada vez máis a agricultura debe deixar de ser adjetivada. Claro que vamos continuar a falar en agricultura biológica ou agricultura convencional, mas debemos pensar que a agricultura debe ser ollada como un todo e como unha práctica que utilice de forma eficiente recursos, sexan eles agua, tecnología, electricidade, e podemos dizer que iso é agricultura 4.0? Non, debemos já dizer que iso é un presente e así debemos encarar, porque ás veces o propio nome que alocamos a tecnología pode afastar tamén da súa implementación e da súa articulación. Porque a agricultura, cando introduce a tecnología, basicamente o que está a procurar é unha maior eficiencia, unha maior produtividade, unha maior transparencia nos procesos, vai aumentar o rendimento do agricultor, que é o que se pretende, na medida que diminuímos os custos unitarios e tentamos aumentar a produción e acabamos por ter, por esta poupanza e por esta eficiencia, de estar dentro da sustentabilidade. En diferentes sectores nós temos máis traballos na área da viticultura e entón podemos dizer que considérase que nos próximos 5 anos a implementación destas tecnologías já poderá atingir en diferentes patamares da cadeia, nomeadamente estamos aquí a falar da viticultura, mas que a nível do que seja a viticultura, a adega ou a distribuição poderá estar en diferentes patamares, mas já asúmese que nos próximos 5 anos a implementación destas tecnologías andará perto do 70% na parte de campo, na parte da viticultura, de 76% na adega e de 81% na distribuição, a nível mundial. Isto para dizer que a realidade portuguesa debe de acompañar estes dados e é moito importante que nos cabe
a todos, nomeadamente tamén as institucións de ensino superior, acompañar esta transición e acompañar esta implementación de tecnología. Se esta é unha visão geral, como é que podemos participar e como é que podemos contribuir para esta implementação? Se eu acabo de dizer unha visão geral, nós temos já que ir para o campo e começar a colocar conhecimento e equipamento e competência. Basicamente, o que nós estamos a trabalhar ou devemos tomar atenção são aos pilares de clima, solo e planta. Devemos ter informação sobre estes 3 patamares, dominando estas variáveis em maior ou em menor medida, claramente conseguiremos ter uma resposta adequada ao problema. Se falamos em clima, eu não posso deixar de referir a necessidade de dados. A realidade do país está longe de ser homogénea e então encontramos locais do território onde existem distribuição de dados de uma forma mais pública ou mais privada. Nós necessitamos de uma rede agrometeorológica que disponibilize dados, que não fique só de uma forma privada e senão que exista a possibilidade de os agricultores e as cooperativas de agricultores e os sistemas de apoio ao agricultor possam ter dados de clima. Não existe agora mesmo em todo o país e acaba por ser sempre um problema. Então, daqui o apelo à necessidade da disponibilização de dados. Sem perceber o clima, ficamos completamente sem uma informação base. E à volta do que seria uma rede agrometeorológica, poderemos ter todo um conjunto de serviços, como aparece aqui, que permite ser a base para essa utilização eficiente dos recursos. Se o clima é importante, depois temos que começar a pensar, a olhar de forma clara para o solo. Apresento aqui uns mapas de condutividade elétrica aparente. É importante que o agricultor identifique a informação que lhe é disponibilizada. Nós estamos aqui a mostrar 2 parcelas de vinha que estavam com sistemas de rega que claramente se identificou que havia 2 manchas, ou seja, mesmo na pequena propriedade, estas parcelas são na região vitivinícola, na região de Monção Melgaço, onde a propriedade é muito pequenina. Estamos a falar de pequena propriedade, mas mesmo dentro das 2 parcelas já identificamos zonas homogéneas que obrigam a um tratamento diferenciado. Voltamos à mesma realidade, não é o agricultor a nível individual que consegue ter este acesso à informação. De aí a necessidade das organizações de produtores, da articulação do ecossistema que se falava, do ecossistema de conhecimento, que vai permitir disponibilizar estas ferramentas para que a informação possa ser utilizada. Porque esse é outro patamar que provavelmente durante a manhã de hoje também será tratado e será falado. Não há problema na disponibilização de tecnologia e vamos ter depois a componente das empresas que claramente demonstrarão isso. A tecnologia existe. O que temos que ser, o que nos deve importar é a interpretação da informação, ou seja, não tanto a captar os dados, produzir a informação, senão ajudar a interpretação dessa informação. Quando o agricultor recebe estes mapas desta parcela, deve saber exatamente o que significam e qual é a informação que retira deles e que lhe vai permitir poupar na aplicação de água, poupar na aplicação de adubos, poupar na aplicação provavelmente de produtos fitossanitários. Já está uma prática estendida que é a utilização de sondas. Nós estamos aqui estou a mostrar na casta Loureiro, também castas que tradicionalmente no norte não eram regadas. Estou a pensar num Alvarinho, num Loureiro, agora já todos os projetos estão equipados com rega, precisamente para tentar diminuir a variabilidade, não só intraanual, como também interanual. E aqui devemos também explicar qual é a informação que o agricultor acaba por receber quando
quando acede à plataforma e pode verificar como que varia o perfil de água. É muito importante, e este ano será um ano desafiante, porque na nossa realidade atrasamos sempre, por exemplo, a rega na viña porque chegamos muito tarde com um teor de água no solo muito elevado. Nós chegamos a unha parte, como poden ver, estamos quase no 12 do 7, con teores de agua muito elevados. O agricultor consegue verificar, consegue ver nas diferentes profundidades. Este ano vamos chegar con un teor de agua no solo moito baixo, a non ser que abril seja mesmo aquela primavera, e provavelmente o padrón de rega desta región será completamente alterado, porque vamos partir dun presuposto que até agora non se verificaba, que eran teores de agua no solo moito baixos. Para iso vamos precisar deste coñecemento que nos ajude a clarificar e a definir novos calendarios de rega. Importante que o agricultor tamén, cando accede ás plataformas, que lle permiten ver quase que en tempo real como se comporta o solo, con estes dados de sonda se consegue verificar cando ten a paraxe, cando é que a cultura deixa de extrair a agua, cando é que para a evapotranspiración, información moito importante para a propia programación, que é necesario traballar e explicar. Já está bastante estendida, o agricultor já começa a instalar sondas nas súas parcelas para poder monitorizar, já é unha realidade. E a academia ten que ajudar. Nós, para o loureiro, já desenvolvemos coeficientes culturais que nos permite facer calendarios para esa casta e poder facer os tais calendarios de rega e ajudar a programación. De aí a importancia desta articulación dos proxectos que estejam completamente inseridos na realidade da región e unha transferencia de coñecemento rápida e directa. Se falamos en clima e falamos en solo, non nos podemos esquecer do que é a planta. Nós aferimos, e depois o meu colega Claudio Paredes falar das tecnologías da detención remota, mas para poder ter a certeza dos dados que temos en detención remota é necesario validar, porque senón ficamos sen a certeza se aquilo que estamos a registrar a través de dron ou satélite está realmente de acordo con aquilo que é registrado en campo. Por iso, é importante sempre estes traballos de calibración de dados, ou seja, nunha primeira fase debemos sempre aferir e debemos procurar que a academia nos valide dados que estamos a receber. É un traballo de campo, é un traballo máis de pormenor, máis exigente en horas de campo, que a detención remota, mas é necesario. Aquí estamos a ver potencial hídrico. Tamén é importante que a tecnología se adecue, e explícome. Cando nós falamos en potencial hídrico, por exemplo, cá na región dos viños verdes, non calculamos o pre-down, non calculamos aquele potencial hídrico antes do sol nascer, que é tan importante para outras castas, por exemplo, do Douro, porque para nós non ten significado. Entón é importante tamén a facer unha análise crítica de como é que debemos utilizar a tecnología e os dados, cual é a mellor leitura deses dados. E já para finalizar, que acho que mañá vai ser bastante cumprida, para finalizar tamén a importancia de colocar información sobre aquilo que non só temos unha apreciación. Esta fotografía é bastante representativa do que se está a pasar nun enrelvamento, nunha viña con enrelvamento. Aquí a dúbida é cual é que é a concorrencia, como é que esta cobertura vegetal está a comportarse para o teor de agua no solo. Poderíamos estar a pensar que temos aquí unha competición, que estamos aquí a retirar agua que podería ser utilizada para a nosa cultura. Mas, se olhamos para a térmica, observamos o gradiente de temperatura que existe. Observamos que existe un gradiente na liña estamos a ter 36 graus e na entreliña estamos a ter 26. Ou seja, estamos a ter aquí un gradiente de temperatura de prácticamente 10 graus.
Olhando para a térmica, a pregunta é completamente diferente de quando olhamos para a fotografía, digamos, normal, porque aquí, quando verificamos un gradiente de temperatura de 10 graus, sabemos que a evapotranspiración vai ser completamente diferente. Ou seja, o balanço que temos que realizar é se esa diminuição do teor de agua que o solo se está a provocar devido á evapotranspiración desta cobertura vegetal non contribuirá tamén para unha diminuição da evapotranspiración da propia videira. Ou seja, estamos a ver uns dados, estamos a poder avaliar información que non contemplávamos simplesmente olhando para a videira. Para finalizar e pasar já a palabra ao colega Claudio que falará da detención remota, a importancia de traballar a nivel de parcela para poder calibrar e para poder validar dados que depois posan ser fornecidos a nivel de detención remota pareceme moito importante. E nesa articulación de calibración, penso que as instituições e a comunidade académica pode dar un contributo moito importante numa función articulada dentro deste ecosistema que estamos a referir necesario para que se avance nestas temáticas. Depois estarei disponível para cualquier comentario ou pregunta que o moderador considere necesarias. Obrigada pela atenção. Obrigado, Isabel. Passamos então aqui para a segunda parte da apresentação do Politécnico de Viana do Castelo, com o professor Cláudio Paredes. Um momento só. Ok. Bom dia a todos. Penso que já estão a ver a minha apresentação. Agradecer também o convite que nos foi endereçado em nome da instituição e em nome pessoal. Bom, vou tentar abordar algumas questões mais ligadas a conceitos e fundamentos e depois, numa parte mais avançada, falar um pouco sobre o processamento, sobre o que é que se pode, portanto, fazer com estas, portanto, imagens e, numa fase, portanto, final, falar um pouco sobre alguns trabalhos, alguns projetos que nós estamos a desenvolver. Pronto. Em termos de conceitos básicos, é importante nós percebermos o que é a detecção remota. A detecção remota é um conceito muito largo, mas funde-se todo, ou linha todo para algo em comum, que é sempre nós termos a capacidade de identificar algo, de fazer uma classificação e termos dados que seja, portanto, possível nós analisarmos. Mas o conceito largo é nós temos a capacidade de observar e extrair dados sem estarmos em contacto com esse próprio objeto. E a detecção remota dá-nos, portanto, isso. Porquê? Porque temos uma plataforma, que é um dos equipamentos, uma plataforma, neste caso, uma plataforma que está no espaço, e temos um sensor. Ora, esse sensor é a chave para nós termos registro desses, portanto, dados. O que é que esse sensor faz? Esse sensor capta toda a energia que é refletida pelos próprios objetos ou a que ele emite e recebe a resposta. Portanto, há dois tipos de nós termos aqui dados. Para que isto funcione tudo num conjunto próprio, é necessário algumas componentes. A primeira componente é o Sol, que é uma fonte de energia, é natural, e é onde é a fonte principal para nós termos dados. Ora, o que é que o Sol faz? Emite energia em vários comprimentos de onda. Essa energia chega ao solo, chega ao planeta Terra, incide
sobre o próprio solo, o que o solo tem. Uma parte dessa, portanto, energia vai ser refletida e essa, portanto, energia vai ser lida pelo sensor que está no espaço. Esse sensor vai exportar esses, portanto, dados para uma central, vai haver um processamento largo desses, portanto, dados, desde correções atmosféricas, correções geométricas, o posicionamento das próprias, portanto, imagens, e depois há um elemento que é muito importante, que é basicamente quem lê, portanto, estes dados e quem analisa estes dados e interpreta esses mesmos dados. Dentro destes sensores todos, há que destacar dois tipos destes sensores. Os sensores passivos, que são um maior número, portanto, deles. Esses sensores passivos, basicamente, a sua fonte de energia é o Sol, eles têm uma fonte de energia externa, e temos sensores ativos. Os sensores ativos são aqueles que têm a sua própria energia, emitem energia e recebem a resposta dessa energia que foi, portanto, emitida. A maior parte deles trabalham com sensores passivos. Por vários motivos. Em primeiro, porque são mais económicos, portanto, esses sensores, e também, em segundo, porque são os que estão mais estudados e são os que têm uma gama muito larga de energia. Eu não sei se vocês têm ideia, mas nós temos muitos satélites que orbitam, portanto, a Terra. Muitos. Estes dados são de 2016, portanto, são relativamente recentes. Temos cerca de, em todas as suas componentes, cerca de 4.000 e tal. É óbvio que o que nos interessa são estes aqui, os que observam a Terra. Portanto, onde nós temos, mesmo assim, temos 374. Portanto, é muito sensor, é muito satélite, são muitos dados. E é óbvio que nós não podemos trabalhar estes dados todos. Cada um destes sensores tem várias especificações, desde várias resoluções, várias capacidades de fazer a discriminação de vários, portanto, dados, e o que muitas vezes é difícil é nós termos a capacidade de percebermos quais os sensores ou quais as imagens que me fazem falta no meio desta quantidade delas. Portanto, qual é a resolução que me é mais conveniente? Isto, dentro destes dados todos, é muito complexo. É preciso olhar para vários critérios, não só o critério económico, mas também as próprias especificações técnicas. Para nós acrescentarmos a estes sensores todos que estão no espaço, temos outras plataformas, as plataformas aéreas, que não vamos abordar muito, mas que de há uns anos para cá trouxeram-nos muita mais informação de mais fácil, portanto, acesso, que foram os drones. As plataformas aéreas, os sensores que há anos atrás tínhamos em avião, houve uma evolução grande. Esses sensores passaram para outros equipamentos de menor porte e onde vemos aqui neste, portanto, esquema que desde 1972, onde foi, portanto, lançado o primeiro satélite para observação da Terra, o Landsat 1, atualmente temos, portanto, aqui os drones, onde vemos que aqui a resolução espacial baixou consideravelmente. Portanto, hoje temos, portanto, com estes equipamentos, temos a capacidade de termos dados com resoluções
espaciais muito altas. A energia que se propaga no espaço é a radiação. Portanto, quando o Sol emite essa, portanto, energia, através da radiação, essa radiação oscila em dois campos, o campo magnético e o campo elétrico. E estas unidades que são, portanto, extraídas desta radiação é o que se chama de comprimento de onda, que é basicamente dar-nos uma unidade entre os dois picos de oscilação que uma onda, portanto, que uma onda eletromagnética tem. Que ela pode ser mais curta ou mais comprida. Mas, para nós termos ideia, estas unidades são sempre representadas ou em micrómetros ou em nanómetros. Ou seja, estamos sempre a falar de comprimentos muito pequenos. Este slide aqui mostra-nos o espectro, portanto, eletromagnético na sua a totalidade, não é? Temos aqui desde os raios gama na parte esquerda e temos aqui as ondas de rádio na parte, portanto, na parte direita. O que é que nos interessa mais? Interessa-nos esta zona aqui do espectro. A zona do visível, que nós vemos aqui, que vai desde os 0,4 micrómetros até aos 0,7, mais coisa, menos coisa, que é a zona do espectro que os nossos olhos, que também são sensores, conseguem ver. Portanto, esta zona aqui. Toda esta zona aqui é extremamente importante também, que é o infravermelho. O infravermelho divide-se aqui num espectro já largo, desde os 0,7 até aos 100 micrómetros, onde temos aqui mais o infravermelho próximo, aqui o médio, depois temos o longo e temos aqui o muito longo. Portanto, esta zona aqui é uma zona extremamente importante. Daí que todos os sensores, ou grande parte deles, os sensores passivos, trabalham nesta zona aqui. Bom, esta energia que chega ao solo, quando incide sobre a vegetação ou sobre a folha de uma determinada cultura, o que é que acontece? Parte dessa energia vai ser absorvida, outra parte vai ser transmitida e uma pequena parte, vai ser refletida. É esta pequena parte, a refletida, que o sensor vai, portanto, ler. E é o que dá a cor também aos próprios objetos. Esta refletância é extremamente importante, até porque, dentro do espectro todo, há depois zonas que são mais importantes que outras zonas em função do que eu quero estudar ou do que eu quero analisar. Temos aqui, dentro da parte do, portanto, visível, temos aqui duas zonas extremamente, portanto, aqui importantes, porque absorvem a clorofila, que é aqui estas duas zonas, o azul e, portanto, o red, e ela vai ser refletida aqui no green, daí a tal cor verde, a pigmentação verde que nós identificamos numa folha sã. E depois temos aqui dentro também do infravermelho zonas extremamente, portanto, zonas importantes para as questões da própria umidade e da água que a folha pode, portanto, tem e que nós conseguimos ou tentamos medir com a sensorização. Aqui mostro-vos uma curva típica de uma refletância de uma folha.
Portanto, onde nós vemos aqui a verde é uma planta ou uma folha saudável, e depois aqui, quando ela não é saudável, temos aqui uma curva um pouco diferente. Nesta zona aqui, que é a zona que os meus olhos veem, elas estão muito próximas, mas quando eu entro aqui nos 700 nanómetros, ou os 0,7 microns, eu tenho aqui uma diferença grande. Esta amplitude entre estas duas curvas dá-me uma capacidade, que é identificar coisas que a olho nu eu não consigo, portanto, ver. Em 3 folhas, uma folha, portanto, verde, pigmentação verde, uma folha sã, e depois outras duas, uma já em senescência, outra eventualmente doente, nós vemos que as curvas espectrais são diferentes para cada uma destas folhas. O que é que eu consigo aqui? Consigo, para cada uma destas folhas, fazer o desenho do que nós chamamos de assinatura espectral, que é basicamente o quê? É cada folha vai ter o seu comportamento. Se eu consigo fazer uma definição do comportamento ao longo do espectro de uma planta sã, de uma planta com doença X, de uma planta com outra doença ou com outro sintoma, eu consigo ter a capacidade de ir diferenciando uma e outra com os dados que me chegam a partir desses sensores. Se eu conseguir fazer uma diferenciação por cada comprimento de onda, um no azul, outro no verde, outro no vermelho, outro no infravermelho próximo, eu consigo o quê? Eu consigo retalhar essa informação em layers. Esses layers têm o nome de bandas, porque eu vou ter para a mesma zona do território várias, portanto, bandas, cada uma delas em distintos comprimentos de onda. Ora, se eu consigo retalhar o território em cada uma destas bandas, ou layers, o que é que eu consigo? Consigo, com algumas combinações entre estas bandas, obter cores essas que me vão identificar fenómenos que a olho nu eu não consigo ver. As composições RGB são isso mesmo. São eu ter a capacidade de juntar 3 ou mais bandas e ir obtendo cores que a olho nu eu não consigo ver. Eu tenho estas duas, portanto, imagens em termos de, portanto, exemplo. Isto é uma composição em cor, portanto, real, onde eu uso as cores primárias ou as bandas que dizem, portanto, respeito às cores primárias, e depois tenho aqui, portanto, o que se chama de falsa cor. Eu consigo ver nestas duas zonas que há uma evidência de que nesta, portanto, imagem eu não consigo identificar. Estas imagens em falsa cor deste, portanto, tipo, onde uso um infravermelho próximo, nesta composição, quanto mais vermelho eu, portanto, tiver, mais vigor a planta, portanto, tem. E eu consigo ver que nestas zonas aqui tenho uma parte da minha, portanto, parcela onde esse vigor não é tão efetivo ou não é tão perceptível nesta, portanto, imagem como é nesta aqui. Estas composições estão feitas numa parcela de, portanto, vinha. Reparem que, enquanto que eu tenho intensidades de verdes que são muito próximas,
eu aqui já consigo ter outras intensidades, portanto, dentro do vermelho, seja aqui nesta portanto, vinha, seja nestas árvores, que estão mais aqui ao lado, portanto, onde eu consigo identificar uma variação dentro da gama do vermelho. As composições de bandas são, eu diria, o primeiro passo ou o primeiro tipo de análise que nós fazemos com as imagens. Podemos ter várias composições. Quantas mais bandas o meu sensor tiver a capacidade de retalhar, mais composições eu consigo, portanto, ter. Aqui é uma imagem elucidativa de uma continuidade do território a uma escala baixa, onde tenho aqui, portanto, desde uma banda simples a uma falsa cor, a uma cor, portanto, real, e um índice de vegetação. Bom, e então estes índices são basicamente o segundo processamento que nós fazemos às imagens. Um dos índices que é mais conhecido, eu diria quase que universal, é o NDVI, que é um índice de vegetação normalizado e diferenciado. Ele é normalizado porquê? Porque a janela ou a escala em que ele faz o seu output tem valores estáticos, ou seja, varia entre -1 e 1 sempre. E como é que eu faço o cálculo deste, portanto, índice? Basicamente com duas bandas. A banda do infravermelho próximo e a banda do vermelho. Que são duas bandas que eu diria qualquer sensor multiespectral tem estas duas bandas. Daí ser um índice quase que universal e quase que o primeiro índice que se faz quando nós temos estas duas bandas. E é uma álgebra simples. Porquê? Porque basta que eu tenha estas duas bandas e faço a diferença e a soma entre estas duas bandas e depois faço aqui um rácio entre elas as duas. Ora, nesta imagem aqui, eu vejo que quanto maior for a refletância do infravermelho próximo, mais intensidade, mais valor eu vou ter no meu resultado final. Nessa janela, entre o -1 e 1, quanto mais próximo do 1, mais vigor essa vegetação tem. Do 0 para o -1, já estamos a falar em zonas que não têm vegetação nenhuma, portanto, zonas, sei lá, um solo nu, zonas de água, portanto, são zonas com vigor nulo ou quase, portanto, nulo. Portanto, quanto mais alto esse valor for, mais vigor temos. Mas este índice é um índice que, embora seja universal, tem muitas limitações. Eu apresento-vos aqui um outro índice, que é o Macari, este aqui, que é um índice que não tem só estas duas bandas, já tem também outra banda, onde essa álgebra dá-me o quê? Dá-me um pormenor dentro do verde. Portanto, este verde que nós temos aqui, vê-se aqui alguma alteração dentro desta gama de verdes que, neste caso, não era possível ver. Portanto, este índice é um índice que consegue nos dar mais informação do que o próprio NDVI. Muito rapidamente, tentar falar-vos aqui em alguns satélites. Há uma gama variada de, portanto, satélites.
Desde 2014, o Copérnicos lançou, dentro da União Europeia, o Sentinel. O Sentinel tem uma vantagem larga, porquê? Porque é um sensor que é gratuito e também tem um software que é gratuito. Ou seja, basta que a gente consiga ter acesso a esse software e saiba usar esse software e que tenha acesso a essas, portanto, imagens para nós conseguirmos produzir uma quantidade enorme de dados. O Sentinel, como nós vemos aqui, tem muitas, portanto, bandas, tem cerca de 12, portanto, bandas, ou seja, tem uma amplitude espectral larga. Neste site aqui eu consigo ter, portanto, acesso a esses dados de forma gratuita e consigo fazer a produção com o software de muitos outros dados. Aqui, muito rapidamente, alguns, portanto, exemplos. O índice da área foliar, a clorofila na folha, a água na folha, portanto, com esses dados, de forma gratuita, eu consigo produzir esta informação. Aqui um exemplo numa parcela de vinha, onde esta imagem aqui é do ano de 2017, é de abril, e esta é de julho. Eu consigo ver aqui uma evolução. A mesma coisa acontece aqui na clorofila. Portanto, entre os mesmos, portanto, meses, consigo medir estes, portanto, dados, ou até a própria umidade que temos na canópia. Se eu consigo ter esses dados ao longo de um ciclo largo, portanto, desde março até, portanto, agosto, eu consigo, basicamente, ir produzindo vários, portanto, dados e ter o quê? Curvas que me possam dar o comportamento temporal da minha parcela. Portanto, se eu tenho históricos de vários anos, consigo, nesse próprio ano, ver se o comportamento está próximo da produção que eu estou à espera ou não. Muito rapidamente, os sensores térmicos que a minha colega falava, portanto, falava há pouco, um dos ensaios que tentámos, portanto, fazer foi com uma câmara térmica, portanto, aérea, dentro de um drone. Fizemos basicamente o quê? Tentámos espacializar um índice que é o índice de stress da cultura. Em vez de nós termos esses dados pontualmente, nós conseguimos espacializar esses dados. Tendo o quê? A partir da própria temperatura que a minha parcela tem, eu aplicar a fórmula do CWSI, que é o índice de stress hídrico, e ter o quê? Ter esse índice e saber o stress hídrico em cada zona da minha videira. Isto basicamente, o que nós temos é uma imagem raster, onde em cada zona eu consigo ter um valor de CWSI, ou seja, desse tal índice, para cada pixel. Isto dá-me o quê? Dá-me uma variabilidade dentro da minha parcela para que eu consiga perceber quais as zonas com mais stress hídrico ou com menos stress hídrico. Obrigado a todos. Obrigado, Cláudio, pela excelente apresentação e obrigado à Isabel. Ficamos então aqui com uma boa visão, não só do enquadramento, do ponto de situação em que estamos no setor agrícola e da necessidade da digitalização e de sermos mais precisos do ponto de vista e exatos do ponto de vista da aplicação da agronomia. A Isabel fez um ponto, a professora Isabel fez um ponto muito importante, que
a agricultura de precisão não deixa de ser agricultura e não deixa de ser agronomia, portanto, e a tecnologia, que embora seja aquilo que nos traz aqui hoje, mas que depois, na prática e para a tomada de decisão, há aqui o trabalho que é agronómico, que é a interpretação e a transformação de todos estes dados em decisões para o produtor. Muito bem, muito obrigado então. Nós temos aqui uma questão já da audiência. O Nuno Cardoso pergunta-nos aqui se existe alguma plataforma nacional, ainda que embrionária, que reúna ou concentre dados abertos do setor agrícola. Não sei qual de vocês quer responder. A resposta é infelizmente não, não é? Mas não sei se quer elaborar o Cláudio. Sim, posso, Força. portanto, tentar. Eu penso que também estas empresas que vão, portanto, estar aqui, portanto, presentes, podem falar sobre isso, suponho eu, mas, portanto, há algumas plataformas a nível nacional, se calhar não, mas existem algumas plataformas que nos podem dar algum apoio nesses mesmos dados. Eu lembro-me aqui a Land Viewer, portanto, a EOS, que é uma plataforma, embora não seja gratuita, tem uma parte gratuita que podemos fazer algumas das operações que eu apresentei. Portanto, depois, Cláudio, desculpa, eu penso que a pergunta, quer dizer, se nós nos concentrarmos na parte do acesso a imagens de satélite, quer dizer, são inúmeras, não é? Eu penso que aqui a pergunta era mais se existe, portanto, mais genericamente, não é? Penso que não é só da parte da detecção remota, se existe alguma plataforma que reúna dados de solos, dados de clima, okay. dados de detecção remota, parcelário, claro. Pronto. E a resposta... Nesse sentido, também não conheço nenhuma. Pois, infelizmente, não é? Portanto, já vamos tendo alguma coisa a nível de solo, já vamos tendo... Individualizado. Mas essa é precisamente uma das limitações que nós temos e que tem sido discutida, que era a possibilidade de centralizadamente haver um grande sistema, quer dizer, existe o Sistema de Informação Nacional de Informação Geográfica, mas que fosse mais amplo e que incluísse todas as outras componentes de dados, em que, por exemplo, os produtores, para as suas explorações, pudessem, de forma bastante fácil, criar um pequeno sistema de informação da sua exploração, não é? Portanto, e isso é algo que penso que deve ser um desígnio, mas que ainda não existe, não é? Estamos de acordo, Cláudio e Isabel, não é? Ainda não existe. Muito bem. Pronto, rapidamente dizer, Isabel, força. Rápida, esa pregunta é o cerne de tudo o que estamos aquí a dizer, que é esa transferencia. Ou seja, eu percebo plenamente do género, é até un bocado, digamos, falta-nos ese conteúdo que é, tudo ben, existe, e sabemos, mas falta esta transferencia. E acho que ningún de nós nos sentimos completamente satisfeitos co produto que estamos a presentar até que exista ese tomador claro de toda esta información. Penso que para nós é o desafío, que é permitir que exista, que o tomador final seja alguén dunha forma simples e que consiga ver esta utilidade que todos conseguimos rever desde a parte da tecnología, desde a parte dos dados, mas que o tomador tamén ten que rever, porque se non temos un tomador claro, non podemos ficar descansados. Ok, pronto, muito haveria a dizer sobre isto, não é? Esta pergunta era quase um evento só sobre isto, que de facto é uma premência enorme. Muito bem, muito obrigado então, senhores professores, Cláudio e Isabel.